Som. Graça e paz, irmãos. Amém? Graças a Deus. Estamos aqui para louvar o nome do Senhor, ouvir a sua palavra, orarmos uns pelos outros, fazermos o que nos faz ser igreja, estarmos intercedendo, estarmos louvando, aprendendo do Senhor, buscando mais a presença do nosso Deus. Queridos, nós, no domingo passado, nós estivemos aqui na igreja compartilhando a palavra do Senhor lá no livro de Mateus. E naquela ocasião, domingo, nós conversamos sobre o nosso propósito nesse mês de dezembro, como um mês natalino, fizemos um planejamento de estarmos pregando sobre o que os evangelhos falam a respeito de Cristo, o que é que falam a respeito dessa vinda de Jesus, e nós separamos alguns textos para estar pregando. Devido às programações, tanto do aniversário da igreja no começo do mês, como também a própria programação do Natal, vamos ter um musical com a participação do Departamento Infantil e do Grupo Doce Voz no dia 22. Nós, então, fizemos alguns ajustes aí em relação aos sermões. E aí, domingo passado, eu preguei sobre Mateus, capítulo 1. Nós falamos sobre Jesus, o Salvador prometido, o Deus que está conosco, nosso Emmanuel. E eu queria dar continuidade, então, a essa visão de Mateus, ao que o Evangelho de Mateus fala a respeito de Jesus. E agora eu gostaria de ler com os irmãos a continuação do texto que está aí no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Mateus 2, verso 1 ao verso 12, nós vamos tratar da visita dos magos. Pela graça do Senhor, estaremos compartilhando rapidamente esse texto com os irmãos, compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem nos falado acerca desse texto. Diz o texto da palavra do Senhor: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me para também adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por a divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, queridos. Santo e eterno Deus, eis aqui o teu povo, aqueles que estão aqui reunidos, outros estão acompanhando o Senhor pela internet. Eis aqui o teu servo diante de ti, e, ó Deus, o Senhor é o dono desta palavra, Senhor. O Senhor é quem inspirou a Mateus para registrá-la deste modo tão singular, e nós estamos aqui rendidos diante de ti, Senhor, porque tu és Deus, tu és o Rei dos reis, tu és o Senhor dos senhores, e todo o teu propósito estabelecido se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá conforme o teu querer.
Ó Pai, nós, como ovelhas do Teu rebanho, pedimos que o Senhor atente agora, Senhor, para a nossa súplica, para aquilo que nós já lançamos diante de Ti, mas que o Senhor, em especial nesse momento, venha a falar a Tua verdade aos nossos corações. Vem inundar o nosso coração com a Tua presença mais uma vez, vem nos ensinar, vem nos dirigir, Senhor, vem nos corrigir e nos ajuda na nossa falta de fé, na nossa limitação, Senhor, e a cumprir todo o Teu propósito nessa noite que o Senhor estabeleceu. Glorifica o Teu nome, perdoa-nos, ó Deus, mais uma vez te pedimos, diante das nossas faltas, ó Deus, e negligências diante do Senhor, mas glorifica o Teu nome, aplica a Tua palavra poderosamente em nosso coração através do poder do Teu Santo Espírito. É assim que nós oramos, confiados, Senhor, nos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário, no Teu zelo e amor por essa palavra e pelo Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, nós vimos domingo, aqueles que estiveram aqui, um pouco sobre a forma como Mateus escreve o seu evangelho. Mateus tem um propósito bem claro, ele quer mostrar, ele quer falar sobre o reino, ele quer falar que o reino chegou, ele quer falar que o rei, que Jesus é rei. Ele escreve para um público, para uma igreja, possivelmente a igreja de Antioquia, a igreja para quem ele escreve, uma igreja predominantemente de judeus, e que conhece a Escritura Sagrada, tanto é que ele vai reiteradamente afirmar que isso e aquilo aconteceram porque estava escrito, para que se cumprisse o que os profetas, o que ali no Antigo Testamento, Moisés, os profetas, os salmos haviam falado a respeito de Jesus. E a palavra de Mateus é essa: o reino chegou. Ele vai fazer isso dividido basicamente em quatro sermões que Jesus vai trazer com os seus discípulos e com o público maior. Na verdade, são quatro partes que nós temos no Evangelho. É uma boa divisão fazermos assim, mas antes de chegar nisso, ele vai fazer esse prólogo, esse início do Evangelho, em que ele vai tratar a respeito do nascimento de Jesus. Ele é o único que trata da visita desses homens aqui que a gente leu no capítulo 2, vai falar um pouco sobre a pregação de João Batista, nessa cronologia que ele faz, se assemelhando muito, como nós vimos, ao caminho do povo de Israel, fugindo da morte pela fome, indo até o Egito, e chegando no Egito, ele, depois de um tempo no Egito, sai passando pelas águas do Mar Vermelho. Aqui a gente vai ver Jesus e a sua família indo para Belém, de Belém fugindo para o Egito, do Egito ele passa agora, no capítulo 3, pelo Rio Jordão para ser batizado, vai ao monte. Lá no Velho Testamento o povo ficou à espera do monte para receber a lei de Moisés. Aqui o próprio Jesus, o Verbo de Deus, ele começa a ensinar a lei do Senhor com autoridade, a partir do capítulo 5, as bem-aventuranças, e aí, por conseguinte, aí todo o ministério de Jesus. Mas aqui, especialmente nesse texto do capítulo 2, Mateus ele já começa a reafirmar essa ideia que vai permear todo o livro, que é que Jesus, ele é o rei prometido. A gente vai ver isso porque ele recebe uma visita como se fosse realmente um rei que houvera nascido. Ele recebe presentes como um rei recebia quando nascia um descendente real, e Mateus faz questão, então, diferentemente de todos os outros evangelhos, dos outros dois evangelhos sinóticos, Marcos e Lucas, e também do evangelho de João, de colocar essa história dos magos do Oriente. Eu quero compartilhar, então, esse texto em 4 momentos que nós vamos tentar ver como é que as pessoas, os personagens aqui desse texto, receberam a notícia, ouviram sobre a notícia do nascimento de Jesus. A gente vai ver como nós recebemos essa notícia. Vamos saber
como é que os magos, quem essas figuras aí tão singulares aí no Evangelho, como é que eles receberam a notícia, como é que eles trataram dessa notícia do nascimento do rei, do novo rei, e, por fim, falarmos um pouco sobre esses seus presentes que nos dizem respeito a como é que nós devemos ver, de fato, Jesus como rei, o que oferecer para ele. Então, primeiro, como é que esses personagens aqui receberam essa notícia acerca do nascimento do rei? O versículo primeiro que nós lemos diz que esses magos vieram do Oriente a Jerusalém, e eles chegaram lá perguntando, devia ser uma comitiva grande, até por causa das dificuldades da viagem, dos perigos. Então, chegou aquela comitiva em Jerusalém, fechou Jerusalém, né? Então, Herodes certamente deve ter ficado muito envaidecido, porque ele era um cara que feito muitas coisas lá em Jerusalém, na Judéia, e ele esperava que então aqueles homens viessem para trazer, para honrá-lo. E de repente aqueles homens chegam e a pergunta desses homens é essa: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, Herodes, quando escuta isso, ele fica perturbado, é o que diz o versículo 3. Então ouviu isso, alarmou-se o rei Herodes. Algumas versões vão trazer, perturbou-se o rei Herodes. Herodes conhecia as promessas a respeito do Redentor, ele convivia com essas promessas, mas ele não era uma pessoa que confiava ou vivia por essas promessas. Era um homem orgulhoso e então, até então, nesse momento, ele como rei, ele era bem político e ele gozava dos benefícios da ajuda, né, de Roma e fazia uma espécie de articulação política com os judeus. E Herodes, então, ele vivia de forma segura ali, com as benesses de Roma. E agora, de repente, ele vê o seu reino em perigo, os seus descendentes em perigo. De fato, não sei se ele se preocupava tanto com os descendentes. Eu vou falar um pouco sobre a história de Herodes aqui, porque se o rei havia nascido, aqui Herodes já devia ter uma certa idade, até que ele chegasse na idade adulta para reinar, talvez Herodes nem fosse mais vivo, mas ele era sedento por poder. Herodes era um idumeu, ele era descendente dos Edomitas. Edomitas eram os que descendiam de Esaú. E por ser descendente de Esaú e não de Israel, ele não tinha direito a reino, ele não tinha direito ao trono. Ele, na verdade, chegou lá por causa dessas articulações políticas. Desde o ano 37 a.C., ele chegou lá através de Roma, tornou-se um vassalo de Roma e era um bom gestor, vamos por assim dizer, né? Pensando nos políticos hoje, ele era um bom gestor porque ele havia construído muita coisa ali em Jerusalém, construiu a cidade de Cesareia Marítima, de Sebaste, edificou palácios, fortalezas, e ele fazia isso, ele edificava templos para agradar as pessoas e a adoração de cada um. Então, ele era conhecido até pelo próprio templo de Jerusalém, que as pessoas chamavam o Templo de Herodes, porque ele havia reformado e expandido, renovado o templo de Jerusalém. Herodes, ele como bom articulador, para ganhar o favor dos judeus, ele deixou a sua primeira esposa e casou com uma mulher da aristocracia judaica, uma mulher da elite judaica. E só que depois de um tempo ele acabou desconfiado de que a família dela queria dar o golpe nele, ele executou a sua esposa e alguns dos seus filhos, mais alguns membros da família dela, porque ele tinha essa obsessão pelo poder muito mais forte do que o amor pela família. E o anúncio desses magos, então, da chegada dos magos, deve ter envaidecido o coração de Herodes, e ao mesmo tempo, quando eles fizeram essa pergunta, ele deve ter ficado extremamente perturbado mesmo. Em vez de ele receber as honras, os presentes, o que aqueles homens queriam saber eram notícias do novo rei. Não estava querendo saber de Herodes. Esse homem que era louco por poder, ele fazia de tudo ali, se orquestrava ali para se manter no poder sob os auspícios de Roma. Ele agora estava sendo questionado sobre um novo rei, o rei dos judeus, o rei prometido, um rei anunciado pelas estrelas.
e Herodes então fica extremamente perturbado. Essa é a forma como Herodes recebe a notícia do nascimento de Jesus. Mas Jerusalém também recebe essa notícia, porque o texto que nós lemos diz assim no versículo 3: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. A cidade de Jerusalém também é uma personagem aqui que recebe a notícia. Veja, Jerusalém é a cidade de Deus. Jerusalém é Jerusalém por quê? Por causa de Davi. Ela é Jerusalém que espera o ungido rei, o ungido profeta, o ungido sacerdote. Ela é Jerusalém que mais devia esperar por essa notícia, mas ela se alarma e se perturba igual a Herodes. Alarmou-se, perturbou-se Herodes e Jerusalém. Então, é estranho porque em vez de perder a paz e o descanso, que é o que essa palavra quer dizer, perturbou-se, alarmou-se, era para eles terem se alegrado. Nosso rei, o rei prometido, Jesus é o rei prometido, é isso que Mateus está reafirmando aqui. O rei prometido nasceu, Jerusalém se perturba, Jerusalém perde a paz, em vez de desejar conhecê-lo e honrá-lo. João Calvino apresenta duas interpretações para que isso possa ter acontecido. A primeira delas é que talvez a notícia tenha sido passada daquela forma de criar confusão, como muitas vezes a gente passa notícia no WhatsApp, no Instagram, a gente sabe o negócio, repassa sem o menor cuidado e o pessoal fica naquele alvoroço, não sabe se é verdade, se é mentira, e essa confusão talvez tenha abafado ou sucumbido à realidade de que aquele era o rei que Jerusalém esperava, ou então porque eles estavam tão acostumados com a escravidão e com os sofrimentos que talvez eles temessem um mal maior. Mas a gente já sofreu tanto, e já foi destruída para lá, e já foi levado escravo, e cativeiro babilônico, e agora, olha, com Herodes, ruim com ele, pior sem ele. Com Herodes está ruim, Herodes não vale nada, Herodes é um edomita, ele é um rei legítimo, mas será que a gente não vai sofrer mais com esse rei? Estavam desgastados por guerras, rebeliões, sua escravidão miserável e cruel parecia não apenas tolerável, mas desejável. E acontece com a vida da gente, às vezes, quando a gente deseja a escravidão do pecado, em vez de receber o Emanuel, em vez de conviver com o Emanuel. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, Herodes e Jerusalém se alarmaram, mas também os sacerdotes e escribas receberam essa notícia de que o rei prometido nascera. E eles ouviram isso. Esses homens eram versados nas escrituras, inclusive o escriba era aquele que transcrevia o texto sagrado para o outro rolo, porque os pergaminhos eles eram perecíveis, né? Era pele de carneiro e tal, e eles transcreviam meticulosamente, com pontos e vírgulas e todos aqueles desenhos da língua, e esses homens então foram convocados. Alguns talvez ali tivessem mais acesso à corte de Herodes e eles conseguiram responder ao questionamento dos magos. Foi eles que disseram: não, isso aqui é o cumprimento da profecia de Miqueias. Está lá, versículo 4, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Nessa altura dos acontecimentos, eles pareciam aqui nessa história os mais serenos, os mais centrados, aqueles que conheciam a verdade, conheciam as escrituras, não eram aqueles magos, olha só o nome, magos estranhos da Arábia, que se guiavam por estrelas, nem era um rei ilegítimo que estava perturbado, como toda a cidade, com a notícia. Eles eram tradicionais, eles eram conservadores, aqueles que conheciam a verdade, desde que essa verdade não lhes pressionasse, não lhes fizesse
mudar qualquer atitude ou romper com qualquer aliança ali com Herodes. Eles estavam satisfeitos em apenas saber do que a Escritura tratava. Uma sabedoria que não causava nenhuma transformação na vida desses homens. Não nos esqueçamos que mais tarde esses mesmos escribas e mestres da lei e fariseus e sacerdotes vão torcer a verdade para condenar esse mesmo rei nascido aqui. Confrontados com a necessidade de arrependimento e da confiança em Cristo Jesus, no Messias, eles criam estratégias para condenar o rei prometido. Sua aparente proximidade por ser convocado, apesar de que, diz a Bíblia, foi convocado todos os escribas e sacerdotes, significa que eles tinham algum reconhecimento da sua posição religiosa. E acho que é Calvino que diz isso. Ele diz: desde que os homens maus pensem que não estão tirando nada de si mesmo, renderão a Deus e às Escrituras algum grau de reverência. Mas quando Cristo entra em conflito próximo com a ambição, a cobiça, o orgulho, a confiança extraviada, hipocrisia e engano, eles imediatamente esquecem toda a modéstia e começam a se enfurecer. Desde que eles tivessem que tomar partido, tomar uma posição, talvez enfrentar Herodes, se constranger com tudo aquilo, porque eles conheciam a verdade. Agora, talvez é melhor ficar só com conhecimento e avisar aonde é que Jesus iria nascer. Nada disso, nem a reação de Herodes, de Jerusalém, dos escribas e fariseus, muda o fato que Mateus está trazendo para nós, é que o rei prometido, o rei de que as Escrituras falaram, o rei que os céus anunciaram, esse rei nascera. Então, essa é a forma como eles receberam essa notícia. Como é que nós recebemos a notícia? Como é que nós ouvimos sobre o nascimento do rei? Às vezes nós ouvimos o nascimento do rei como Herodes. Nós chegamos nessa época em que todo mundo fala, aliás, hoje em dia a gente está ouvindo cada vez menos falar sobre Jesus, né? A gente ouve falar sobre Papai Noel, ou falar sobre presentes, sobre Ave Natal, sobre um monte de coisa. E cada vez menos se fala a respeito de Jesus. Mas nós, quando ouvimos, porque nós vimos para a igreja e nós estamos no mês de Natal e a gente está pregando toda semana sobre o nascimento de Cristo, como é que nós ouvimos isso? Às vezes nós ouvimos como Herodes, passamos por essa época ou trabalhamos no reino desse rei, esperando ser honrado, esperando ganhar o reconhecimento pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço, ganhar presentes. Afinal de contas, nós merecemos ganhar alguma coisa, trabalhamos tanto, nos esforçamos tanto, não é verdade? Pensamos talvez em ser reconhecido porque cuidamos bem de nossa casa, está lá administrando bem aquilo que nós temos para não ser motivo de falatório dos outros, educamos nossos filhos, fazemos questão de mostrar o final de ano, a gente mostra para todo mundo, só falta andar com um crachá, com as notas dos meninos, né? Olha o meu menino, eita, olha, aprovado, terminaram o curso, olha que coisa linda, e a gente merece algum tipo de crédito por isso, afinal é o fim de um ciclo que a gente está no final do ano, e nós estamos fazendo avaliações e projeções para o próximo ano. É bom receber algum reconhecimento, algum louvor, e de fato, realmente é bom receber reconhecimento e louvor, mas apesar de toda a propaganda dessa época, apesar de toda a pressão dos vizinhos pintando a casa e ajeitando a casa e iluminando e decorando, a notícia do nascimento do rei prometido não deve ser uma concorrência para a nossa própria festa, para o nosso reconhecimento. É Natal porque o rei prometido nasceu. É isso que traz sentido a esse momento que celebramos. Mas como Herodes, nós buscamos o reconhecimento no reino. Clânia está estudando um livro, está terminando semana que vem com o grupo dela de mulheres, um livro da Jane Oshman. E o título do livro é perfeito para ilustrar esse ponto, o título do livro é assim: Que Eu Diminua, o título do livro. Encontrando alegria duradoura na era do eu. Porque a gente vive da era do eu. Tudo sou eu. Tudo a gente quer que venha
o reconhecimento para nós. A gente quer fazer o melhor para nós mesmos. E retrata muito bem o espírito de quem vive nesse novo reino, que eu diminua. Então, um Natal não devia ser tanto um momento para a gente se preocupar com as nossas programações, com as nossas arrumações, com as nossas confraternizações, embora haja espaço para tudo isso, mas é um momento para nós proclamarmos que o reino chegou. O rei está entre nós, o reino está entre nós, o rei veio, o rei prometido, o reino de Deus chegou, veio até cada um de nós. Quem quer que seja, pode ser para os magos vindo lá de longe, mas eles vieram para dizer isso: o reino chegou, o rei nasceu. Nós não somos os mais importantes aqui, mas talvez a gente receba essa notícia como Jerusalém recebeu, com aquele tumulto. Quem não gosta de um movimento? Quem não gosta de um evento? Às vezes a gente fica programando as coisas e com aquele cuidado da gente não viver em função de eventos. E é bom a gente ter a agenda cheia de eventos, ocupando o nosso tempo, nos planejando, trabalhando duro para todo mundo se sentir bem, para que as programações transcorram dentro do esperado. Mas, ao mesmo tempo, como Jerusalém, o cansaço pelo trabalho, pelo que a gente faz, o esforço para as coisas darem certo, acabam nos impedindo de aproveitar o melhor do nosso tempo e do nosso dia, que é reconhecer que o reino está entre nós, que o reino está em nós, que nós vivemos no reino de Deus. Aí eu pensando numa ilustração para essa situação, eu pensei naquelas pessoas que cozinham bem. Tem gente que cozinha maravilhosa, eu sou péssimo na cozinha. Com um pouco de esforço, aliás, com um bom esforço, eu consigo fazer um cuscuz com uvo. Eu consigo fazer. Não convido vocês para comer, porque eu temo que talvez alguns não fiquem satisfeitos com o resultado. Mas tem gente que cozinha muito bem, mas não consegue saborear aquilo que cozinha. Cozinha, se esforça ali, mas ele não consegue aproveitar essa habilidade, esse talento e saborear com a sua família. Quando diz assim, quando está só em casa com a família, assim, estou com preguiça de fazer, porque afinal de contas está só a gente em casa. Mas meu Deus do céu, você tem o dom, você tem o talento e não consegue aproveitar isso, experimentar desse talento e desse dom, porque acha um desperdício usar aquilo e com os de casa, quem sabe, aquilo que deveria ser saboreado com alegria se torna enfado e desânimo. Então, como Jerusalém e como esses chefes que nós temos entre nós desperdiçamos a notícia de que o reino chegou, o rei está entre nós, o rei nasceu, ele se fez carne, e não nos deleitamos e louvamos com toda a força dos nossos pulmões, com toda a nossa alegria, proclamando que o nosso rei chegou e que ele reina hoje. É isso que nós devemos falar nas redes sociais, mais do que ficar divulgando quem deu ou não deu o assento da janela para o menino que estava chorando. A gente devia falar: o rei está entre nós, o rei chegou, nós vivemos no reino, o reino de esperança, o reino de louvor, o reino de adoração. Mas talvez, falando de adoração, a gente receba essa notícia como os sacerdotes e escribas. Eles ouviram, essa notícia, tão estudiosos ali os religiosos, a ponto de até responderem a Herodes: olha, isso aí é o que está escrito lá no profeta Miqueias. De repente Herodes podia até, pensando nisso aqui, quando a gente está preparando o sermão, a gente também pensa muita bobagem. Aí eu pensei assim: nossa, ele podia perguntar assim, Miqueias? Quem Miqueias? Será que é algum personagem da Disney e tal? Apesar da semelhança do nome com o camundongo, não tem nada a ver com o ratinho lá, o Mickey. Miqueias é um profetazinho pequeno que talvez você nunca tenha lido na Bíblia, mas que também, assim como todo o restante da Bíblia, aponta para o Messias, o rei prometido. E de repente os sacerdotes e escribas, eles estão lá decorando os livros da Bíblia, como a gente ensina os meninos a decorar na escola bíblica dominical, conhece tudo, conhece onde está Miqueias, Joel, Amós, Obadias, os profetas menores, mas apesar de tão religiosos, de participar de todas as sociedades, de ter o nome no hall de membros, não move um dedo
para sair do lugar onde estão para irem adorar o Messias. Vocês percebem? Belém ficava ao sul de Jerusalém 8 quilômetros. Você sabe o que é 8 quilômetros? 8 quilômetros, Cassandra corre de olho fechado, de manhã cedo, antes de tomar café. Bota ela corre de costa, 8 quilômetros. Tem gente que faz 10, 12, 15 quilômetros para ver nada, para voltar para o mesmo lugar e depois só para começar o dia. Ai, hoje eu fiz 15 quilômetros. Tinha 8 quilômetros separando esses homens da maior notícia de todas. Eles não eram qualquer um, eles conheciam as Sagradas Escrituras, eles eram versados na lei de Moisés, nos Salmos, assim como muitos de nós dentro da própria igreja conhecemos a verdade, mas essa verdade não é transformadora. Nós temos um país com milhares de evangélicos que não causam nenhuma transformação, que não salvam a sociedade, porque esse conhecimento parece apático, parece infrutífero. Somos como os sacerdotes e escribas, recebem a notícia e ficam lá. 8 quilômetros só separam ele da visita do verdadeiro Messias. Sabe o que acontece quando esse Messias, com 40 dias de nascido, diz Lucas, que Maria e José vão até o templo para oferecer, trazer a oferta, bem antes disso aqui ter acontecido, bem antes dos magos terem chegado. Aqui mais ou menos Jesus já tinha mais de 1 ano, entre 1 e 2 anos de idade, mas aos 40 dias de nascido era costume levar o bebê para o templo para ser consagrado. E aí, como eles eram muito pobres, levaram apenas 2 rolinhas ou 2 pombinhos, era o que a lei determinava para aquelas pessoas que não tinham condição de levar um bezerro, alguma coisa assim para oferecer, para consagrar o filho, para consagrar pelo nascimento do filho. E quando eles chegam lá, tem um homem que não é sacerdote, que não é escriba, ele é conhecido apenas como Simão, era um homem justo e piedoso, que esperava o reino de Deus. E diz a Bíblia que esse homem, eu imagino Maria chegando com o menino 40 dias. Quando Maria Eduarda chega com a bebê aqui, que todo mundo querendo pegar, eu acho que ela fica pensando, meu Deus do céu, eu vou dar para todo mundo. Meu Deus do céu, sai daqui, Heloísa. E fica todo mundo querendo pegar, meter a mão, botar comida na boca da menina. Aí chega esse homem que ninguém conhece, que Maria e José nunca, de repente, trocaram 2 dedos de prosa com ele, pega o menino no braço e adora, e diz assim, Senhor, despede o teu servo em paz, porque meus olhos viram a salvação. Isso é esperar o reino. Nós temos essa notícia, meus irmãos, de que a salvação veio. Nós temos a palavra do Senhor, ela deve arder em nosso coração, e mais do que com qualquer outra questão que mova a sociedade em discussões hoje, guerra, Bashar al-Assad caindo depois de 50 e tantos anos no poder na Síria, tá, beleza, precisamos orar pelos irmãos que estão lá, os cristãos são mais um dos grupos que ficam lá sofrendo diante daquela ditadura, mas nós temos a notícia mais importante que deve ser deve estar nos nossos lábios durante todo o dia, que é a proclamação do reino de Cristo. Imagine a chegada de alguém famoso, hein? Chegar, sei lá, eu tô tão fraco de celebridade que eu tive que pesquisar no Google uma celebridade para botar na ilustração. Eu não achei não, vi um monte de gente lá que eu não conhecia. Eu digo, meu Deus, será que esse povo é famoso mesmo? E eu pensei no Neymar. Pode ser, Silas? Beleza, Neymar, dá. Chegando, Neymar veio fazer veio dar uma canjinha em Queimadas, dá uns 9 quilômetros daqui. E eu não ia lá dar uma... beleza, ia lá. O Neymar chegou aí, tá, vou lá para ver se pega um autógrafo, vejo o cara, né? Digo, tiro uma foto com ele, faço uma selfie. Jesus está lá, 8 quilômetros. E esses homens religiosos não vão até ele. O que não se movem. E às vezes nós fazemos a mesma coisa, nós temos a mesma reação. Nós anunciamos o reino domingo após domingo aqui, nós proclamamos a verdade de Deus e nós achamos isso um peso, um fardo muito grande. Saímos de um lugar para virmos adorar a presença do Senhor, para virmos estar como igreja do Senhor reunidos. Recebemos a notícia do reino como os sacerdotes e os escribas aqui no texto. Os magos, como foi que eles receberam essa notícia? Os magos, esses caras são
esses caras são diferenciados. Eles, primeiro, porque a gente não sabe quem eles são. Uns dizem que são reis, outros dizem, não, eles não eram reis, mas é por causa dos presentes, que eram presentes reais, aí o pessoal acha que eles eram reis. Não, inventaram lá pelo ano 500 o nome desses caboclos, disseram que um chamava Gaspar, outro chamava Belchior, outro se chamava Baltazar, e inventaram um monte de coisa. Eu pesquisando hoje com o Emanuel, dizem que na Alemanha tem relíquias dos magos, ó, encontraram aí, sei lá, um pedaço de um cajado, né? A Roma gosta desse negócio de relíquia, de repente é um fio de cabelo, né? Que é coisa importante também, não sei. Mas esses homens não eram descendência de Abraão, eles não eram judeus, eles eram gentios. De algum modo, a palavra de Deus chegou até eles. Isso não deve nos espantar, não, porque no Antigo Testamento a palavra de Deus, ela tinha esse alcance. Se nós enxergarmos o Velho Testamento como judeu, a gente vai achar realmente que a palavra de Deus era só para eles. Mas nós temos exemplos da Bíblia em que o Evangelho, em que a palavra de Deus era pregada para as outras nações, e essa era a intenção. Sempre foi, essa pegada missiológica está lá desde o Gênesis, capítulo 3. Em que o Senhor viria para realmente esmagar a cabeça da serpente, e esse proto-evangelho era para se espalhar por toda a terra. O mal de Babel foi exatamente porque os homens quiseram ficar concentrados ali. E daí por diante a gente vai ver vários salmos. O pastor Érico esteve pregando aqui domingo pela manhã, falando exatamente disso, como os salmos enfatizam que a bênção de Deus era para todas as nações. A bênção para Abraão era que através dele, ele abençoaria todas as nações da terra. A rainha de Sabá chega até Salomão porque ouviu da sua sabedoria, e ela fica maravilhada. E sabe o que acontece? Ninguém explica direito, mas na região do norte da África, na Etiópia, nós vamos ter até na segunda metade, né? Aliás, depois do 5º século, a gente vai ter a maior igreja cristã fora da Europa, vai ser na África. E aí alguns querem explicar, dizendo que é por causa da influência europeia, de navegações, etc. Mas não, é porque a palavra de Deus foi pregada lá sim. Foi trazida pela rainha de Sabá. A gente vê o exemplo do etíope eunuco, que Filipe se encontra com ele, e que prega o evangelho, e esse evangelho, de algum modo, acaba se espalhando por todo o mundo. Aqui, especialmente, a gente tem esses homens, sabe? Na época, a ciência era muito misturada, a astronomia, a astrologia, e aqui misturado também com a religiosidade. Talvez esses homens fossem estudiosos dos astros e com todo esse contexto, de todas essas perspectivas ali reunidas. Mas, de fato, eles devem ter ouvido e pesquisado nas Escrituras acerca do anúncio do reino pelo próprio céu. Talvez a resposta para entendermos isso está lá em Números 24, 17, quando a palavra do Senhor diz lá, por intermédio de Moisés: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá os filhos de Sete. Moisés mostrou de antemão que se levantaria uma estrela da semente de Abraão, que o brilho seria pleno, não em Davi, mas no rei messiânico, que de uma forma extraordinária, isso tudo foi revelado àqueles sábios. Então, a vinda desses homens é um cumprimento da palavra do Senhor. Lá no Salmo 72:10 diz: paguem-lhe tributos os reis de Tars e das ilhas, os reis de Sabá, de Sebá, lhe ofereçam presentes. Ainda Isaías 66, trarão ouro, incenso e publicarão os louvores do Senhor. E eles têm um propósito claro, diz o início do texto que nós lemos: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. É o propósito deles, conhecer o rei e adorá-lo. Não importa
o que Herodes vai falar, não importa a reação de Jerusalém, não importa, eles querem levar. E eu quero terminar falando desses presentes. É uma tentação de quem prega nesse texto, da gente pegar cada presente e a gente criar um significado, alegorizar, e eu estou aprendendo lá no mestrado que isso não deve ser feito no sermão. É uma tentação grande, mas não deve ser feito. Mas é fato que esses presentes têm um símbolo na teologia. Ainda que eles que entendam que Mateus não teve o propósito de em cada presente desse trazer uma mensagem, mas a entrega por esses homens estrangeiros, o reconhecimento do rei através dos seus presentes também nos ensinam. Primeiro porque eles trazem ouro, incenso e mirra. O ouro era uma dádiva muito ligada à realeza. Os reis recebiam presentes, recebiam ouro. Os reis davam presentes sob a forma de ouro. O incenso era retirado de uma casca de uma árvore rara lá no sul da Arábia e se fazia aquele unguento cheiroso, que a gente sabe que na palavra do Senhor, lá na lei de Moisés, era usado para se trazer o cheiro agradável, o aroma. Imagine que o culto devia ser um negócio com sacrifício de animais e sangue escorrendo, e aquele cheiro de incenso, né, quebrava toda aqueles sacrifícios sanguinolentos ali que eram trazidos na presença ali no tabernáculo. E a mirra ela traz tanto ela era usada num preparado na consagração do tabernáculo, era lançado sobre o altar o altar de sacrifício, sobre a arca, sobre a tenda que cobria o tabernáculo, como também ele foi usado na preparação do corpo de Cristo a colocar no sepultamento. Não houve tempo para se fazer essa preparação, porque foi às pressas, e José de Arimateia, quando separou lá o sepulcro, ele levou mirra para que se pudesse ser feito isso posteriormente, então, aquele sábado. Então, esses presentes, eles de fato, eles nos lembram de que Jesus é o rei ungido, ele é o rei prometido, ele é o sacerdote, aquele que traz o incenso, aquele que intercede por nós, e ele é aquele que não recebeu o melhor presente, mas que se ofereceu como presente em nosso lugar. Sendo o rei, e era um costume do rei trocar presentes também, dar presente àqueles que estavam lhe presenteando, ele deu a sua própria vida em sacrifício em nosso lugar. Que presentes nós daremos ao rei prometido? É lógico que, pensando no ouro, a gente pode pensar em dar tudo que a gente tem, a nossa vida. Ele é o rei dos reis e nós precisamos dar tudo que é de mais valioso. Pensando no incenso, nós devemos dar a nossa adoração a ele. Ele não é só rei, ele é Deus e é digno de ser adorado. E nós devemos lembrar que seguir a Cristo e estar nesse reino também tem uma cota de sofrimento que nós muitas vezes precisamos experimentar para estar servindo a ele, para estar vivendo e experimentando da presença dele no reino. O que é que nós trazemos ao Senhor nesse Natal para oferecer? Como reagimos à notícia de que ele é o rei prometido, o rei dos reis? Que nós possamos refletir sobre isso, que diante de tanta notícia, de tanta coisa que a gente escuta durante esse período, que nós possamos lembrar de que nós devemos oferecer as nossas vidas, amar a Deus acima de todas as coisas, buscar em primeiro lugar o seu reino, reconhecendo que ele é o rei prometido. Ele reina, ele é o Deus que deve ser adorado, ainda que custe as nossas vidas, ainda que custe o nosso sofrimento, que nós devemos adorá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso ser. Amém? Vamos orar, queridos? Vamos orar mais uma vez?
Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é o Rei prometido, o Rei de que a tua palavra anunciou, ó Deus, e o Rei que nos recebe, Senhor, no seu reino, com tanta graça e misericórdia, não porque nós temos trazido alguma coisa, Senhor, de valor para te oferecer, mas exatamente porque fomos recebidos, porque recebemos de Ti o melhor dos presentes. Ó Deus, recebemos de Ti a salvação através da graça, porque o Senhor nos visitou com o Teu Santo Espírito, nos convertendo, Senhor, do nosso pecado, nos trazendo a consciência do juízo e nos trazendo, ó Deus, a certeza de que apenas pela fé, confiando a nossa vida em Ti, é que nós temos esperança. Nós Te louvamos, Senhor, e colocamos as nossas vidas diante de Ti. Que o Senhor receba a nossa vida, Senhor, como presente, como dom, como a nossa oferta de adoração e reconhecimento ao Rei dos Reis. Ó Deus, ainda que isso custe sofrimento, ainda que isso custe, ó Deus, seja custoso para nós, mas nós queremos Te louvar e Te exaltar, porque Tu és digno de nossa adoração. Não permite, Senhor, que nós venhamos a nos acostumar com a notícia do reino. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos a querer concorrer, Senhor, com a boa nova da salvação, buscando viver para nós mesmos, para o nosso orgulho, assim como nós vimos no exemplo de Herodes, de Jerusalém, dos próprios sacerdotes e escribas. Nos dá a graça, Senhor, de buscarmos sempre mais e mais, com amor, com afinco, desejosos como esses homens sábios do Oriente, desejosos da Tua presença, desejosos de estar diante de Ti, de ver, Senhor, a salvação com os nossos olhos. Em nome de Jesus, Senhor, opera isso em nós, derrama a Tua graça sobre nossas vidas. Em tudo nós Te damos, Senhor, a glória, a honra e o louvor. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém.